Fala galera, aqui estamos mais um dia, mais uma sexta-feira com mais uma aula maravilhosa. Teremos aí a sequência no primeiro momento com literatura e no segundo momento com língua portuguesa. Lembrando que esta aula está sendo gravada, visto que estamos tendo um evento remoto aqui na universidade e precisamos utilizar todos os espaços, todos os equipamentos, mas isso não impossibilita o fato de termos um conteúdo de qualidade, assunto novo. Iremos falar hoje sobre a terceira geração do modernismo ou simplesmente terceira fase do modernismo brasileiro. Na aula passada, nós finalizamos a segunda fase com a resolução de inúmeras questões referentes a Raquel de Queiroz, a Graciliano Ramos, a Jorge Amado, a Érico Veríssimo, enfim. E agora entraremos na terceira fase, iremos destacar aqui três grandes autores. Iremos destacar a Clarice Lispector, iremos destacar aqui Guimarães Rosa, esses dois na prosa, e o terceiro, João Cabral de Melo Neto, na poesia. E conforme nós formos desenvolvendo as nossas aulas, iremos entrar aí no concretismo, em alguns movimentos, né, como por exemplo a Tropicália, até chegarmos à literatura contemporânea, que muito cai na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Alô, Vitor, uma ótima noite, meu filho, para você, tudo em paz? Graças a Deus, grande Vitor aqui, sempre responsável aí por toda essa dinâmica dos slides, das transições de tela, do áudio. E aí, estamos aqui para podermos trazer mais um conteúdo maravilhoso, finalizando a nossa semana com muita energia, com muita paz, com muita luz. E aí eu sempre digo, antes de começarmos a nossa aula, se você ainda não é cadastrado em nosso site, dá um pulinho lá, é o www, vai aparecer já aí na sua tela, .deolhonenem.com.br. Veja aí, olha, www.deolhonenem.com.br, faça o seu cadastro gratuitamente, é isso mesmo, você não paga absolutamente nada e terá acesso a inúmeros vídeos com resolução de questões, olha que coisa maravilhosa, de todas as disciplinas ministradas aqui, de segunda a sexta, das 17 às 20 horas. E você também tem acesso a outros vídeos, né, de aulas de anos anteriores, 2018, 2019, bem como 2020, que está aí, né, ainda em curso. Tranquilo? E outra, se você está acompanhando a nossa aula e ainda não é inscrito em nosso canal, dê essa força, divulgue o nosso projeto De Olho no Enem, embora seja De Olho no Enem, também estamos de olho em outros vestibulares, certo? Então divulga para seu tio, para sua tia, seu primo, sua prima, amigo, amiga, irmão, irmã, enfim, para todos aqueles que vocês conhecem, os colegas de escola, para que o nosso projeto cresça ainda mais, trazendo muito conteúdo de qualidade para poder potencializar o seu conhecimento, para que você possa se dar bem no Exame Nacional do Ensino Médio. Tranquilo? Então é só chegar lá, ó, De Olho no Enem, no YouTube e clicar naquele botãozinho inscrever-se e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações referentes aos nossos eventos, às nossas aulas. Então, se você clica aquele sininho, você vai receber aí uma notificação, né, isso, um aviso de que haverá aula naquele determinado horário de tal disciplina e, claro, a sua respectiva, né, o seu respectivo, melhor dizendo, conteúdo. Beleza? Então, conto com você e vamos seguir a nossa aula aí. Iremos hoje abordar alguns acontecimentos da terceira fase do modernismo. Eu irei aqui trazer uma espécie de mapa mental, eu acho que é muito bacana, porque vocês vão acompanhando comigo aí, vão fazendo anotação. Se você não está pegando a nossa aula, mas vai assistir posteriormente, também vai dando pause lá no vídeo, vai fazendo a anotação, que é muito interessante. E aqui eu vou trazer esses três autores que eu mencionei no início da nossa aula, e aí vocês vão ter algumas características fundamentais destes autores. Lembrando que depois a gente vai fazer uma bateria de questões aqui referentes a esses autores que nós iremos trabalhar, referentes também aos acontecimentos, às características dessa terceira fase. Lembrando que a terceira fase do modernismo é uma fase que se afasta, que rompe mesmo com todas as ideias divulgadas, difundidas aí pela geração de 22. Veja que a gente já tem essa mudança lá na segunda fase, né? Quando os autores já começam a ter uma preocupação muito maior, melhor dizendo, muito mais intenso com essas questões sociais, certo? E também com uma reflexão acerca do contexto econômico, do contexto social. Aqui na terceira fase a gente vai ver isso ainda muito mais forte, certo? A gente ainda vai ter essa abordagem social, essa abordagem econômica e essa abordagem política por parte desses autores. A gente vai ter também aqui já um rigor formal, uma preocupação muito maior, a gente vai ter aí o retorno
de poemas de forma fixa, ou seja, de poemas da tradição, do cânone literário, e isso a gente já começa a observar, inclusive, com Vinícius de Moraes, da segunda fase. Vocês viram que ele escreve sonetos, e o soneto nada mais é do que um poema de forma fixa, certo? E é justamente isso que a gente vai ver aqui, uma retomada, uma espécie de neoparnasianismo ou neossimbolismo, conforme eu vou colocar para vocês aqui. A gente vai ter algumas produções muito mais introspectivas também, a gente pensa logo aí até na Clarice Lispector, uma subjetividade exacerbada, o fluxo de consciência, que são algumas das características que estão presentes nas produções desta autora. Então a gente sai daquela segunda fase lá, tanto da poesia quanto da prosa, né, daquele regionalismo com uma perspectiva mais realista, ou seja, neorrealista, neonaturalista, e agora entramos aqui, sobretudo quando formos falar de Guimarães Rosa, que vai ter um trabalho muito mais dedicado para a linguagem, e a gente vai ter também aqui, né, uma universalização. Então o sertão agora ganha um aspecto universal e não mais particularizado, ou seja, como simplesmente um ambiente de uma determinada região do Brasil. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tranquilo? Então peguem aí a caneta, peguem o papel, acompanhem comigo aqui o esquema que eu vou fazer para vocês. Agora, Vitor, por gentileza, joga na tela que nós iremos começar agora. Ó. Em relação à terceira fase do modernismo, eu vou colocar aqui, ó, terceira fase do modernismo. Tomem nota aí, ó. Maravilha, terceira fase do modernismo. Lembrando o seguinte, alguns autores também chamam de pós-modernismo, tá? Isso é muito bacana aí, porque alguns vestibulares, ou até o Enem, podem cobrar essa outra nomenclatura. Lembrando que a gente tem aqui, ó, a terceira fase que começa em 1945. Bom, volta para mim, Vitor, rapidinho, pequenininho ali, depois você me faz sumir novamente. Ó, lembrando que quando a gente viu, né, se a gente for analisar o modernismo, isso é bacana nós retomarmos, porque ajuda, inclusive, a assimilar alguns autores e suas características na produção poética. Veja que quando a gente pega lá a Semana de Arte Moderna de 22, a gente tem a primeira fase que vai até 1930. A gente falou sobre isso aí, que é uma fase muito mais radical, uma fase de desconstrução, conhecida como fase heróica, certo? Bom, chegando a 1930, a gente acaba ali, e aí a gente tem uma nova fase do modernismo, que é a segunda fase, ou a segunda geração, ou ainda a geração de 30, ou ainda o que a gente chama romance de 30, quando falamos da prosa. Então a gente pega aí de 1930 até 1945, então a gente tem a segunda fase. E agora a gente tem aqui de 1945 para frente, né, alguns autores aí que já entram nesta fase, lembrando que o que vai diferenciar muito mais aqui são os acontecimentos. Veja que nesse período a gente vai ter já o fim da Segunda Guerra Mundial, entretanto a gente vai estar na Guerra Fria. Um outro detalhe, em 1930 a gente viu lá como um acontecimento político aqui no Brasil, que é a entrada de Getúlio Vargas no poder. Aqui a gente já vai ter a saída de Getúlio Vargas do poder em 1945, ou seja, na terceira fase, certo? Aí a gente vai ver que vai haver uma mudança aí no aspecto econômico, ou melhor dizendo, no aspecto político aqui do Brasil, certo? Então, beleza, a gente tem aí, a partir de 1945, a terceira fase. Agora, beleza, Vitor, a gente pode jogar aqui, ó. Então, vou colocar alguns acontecimentos, os mais importantes, ó, acontecimentos. O que é que a gente tem aí, Murilo? O que é que nós podemos destacar desses acontecimentos? Um eu já mencionei para vocês, certo? Que aqui foi a saída, olha só, de Getúlio Vargas, deixa eu colocar aqui, Vargas do poder, certo? Isso é muito importante, olha aqui. Um outro acontecimento, eu também já mencionei, a gente só vai agora organizar, é o fim da Segunda Guerra Mundial, veja aqui, ó, fim da Segunda Guerra Mundial, certo? Um outro acontecimento que nós acompanhamos aí neste contexto, só que aí eu disse a vocês o seguinte, que embora nós estejamos aí, né, no fim da Segunda Guerra Mundial, a gente também tem a Guerra Fria, que aí é uma disputa aí, uma guerra entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Certamente o professor Dagson Borges, de História, já deve ter comentado com vocês a respeito deste evento. Então aqui, ó, há uma outra guerra, que é a Guerra Fria, certo?
Então, bacana, tomem nota aí. Bom, Murilo, mas você está falando aí sobre essa saída de Getúlio Vargas do poder. Beleza, você está comentando isso aí. Quem é, então, que assume, né, esse período aí? Quem é que vai assumir no lugar de do Getúlio Vargas? Aí a gente vai ter o quê? O governo de Juscelino Kubitschek. Também é um outro acontecimento deste período aqui, olha. Então, deixa eu botar governo de Juscelino, ó. Kubitschek. Beleza? Eu acho que eu escrevi correto. Eu acho que é isso mesmo. Bom, então aqui sim, são os acontecimentos mais importantes. Claro que eu não vou trazer nada muito detalhado, também não vou entrar nesse aspecto histórico aí, né? Como é que funcionou a saída de Getúlio Vargas, como é que se deu a entrada aí do Juscelino Kubitschek. Não, a gente só vai trazer os principais acontecimentos, porque, de certa forma, a gente sabe que na literatura o contexto histórico influencia bastante na produção literária, e isso é o que nós precisamos saber. Então, são esses os acontecimentos. O que é que a gente precisa saber agora, Murilo? Sobre algumas das características que nós iremos encontrar aí nessa terceira fase da literatura, ou seja, na terceira fase modernista aqui no Brasil. Aí eu vou colocar do outro lado algumas características, porque aí fica muito melhor para nós acompanharmos. Olha só, características. Tomem nota aí. Primeira característica que nós teremos aqui, ó, vou colocar... Opa, começou a ganhar vida, Vitor. Tá vendo você? Sempre acontece comigo, não tem jeito. Meu pai do céu. Vamos lá, eu acho que agora voltou ao normal. Bom, primeira característica, eu vou botar ponto 1 aqui, tá? A gente vai ter um rompimento, eu falei isso para vocês no início do nosso bate-papo, ó. Rompimento com as ideias, ó. Com as ideias difundidas pela geração de 22. Pronto. Beleza? Pela geração de 22. Então, a gente vai ter esse rompimento. Murilo, mas vem cá, de que forma que a gente vai presenciar aí na produção esse rompimento? Eu preciso saber, se os caras estão rompendo, quais são as ideias, né, divulgadas aí pela geração de 22? Se vocês não se recordam, mas eu falei em uma de nossas aulas que a geração de 22, por ser mais radical, por ser uma fase heróica, costumava trazer aí os poemas piada. Então, a terceira fase rompe com os poemas piada. Uma outra coisa, a ironia era muito presente na geração de 22. O que é que acontece aqui na terceira fase? A terceira fase, então, ó, rompe com a ironia, que era muito presente nas produções de quem? Da galera lá de 22. Um outro detalhe que a gente precisa ter aí, né, ou uma outra ideia com o qual a terceira fase rompe aí, seria o que? A paródia. A paródia estava muito presente lá na geração de 22. Aqui a gente já não vai ter mais a presença da paródia. Então eu vou destacar aqui, ó, tá, esse tipo de rompimento para que a gente possa ter aí bem organizadinho aqui, tá? Então, fim da paródia, ó, a gente pode colocar aqui, fim da paródia. Beleza? A gente vai ter aqui, ó, por exemplo, o fim do verso livre também, ó. Mas, Murilo, o fim do verso livre, mas estamos falando do modernismo. Beleza, aqui a gente está falando da terceira fase. E eu ainda disse para vocês o quê? A terceira fase é quase que um retorno, né, da escrita tradicional literária ou poética, certo? Não é à toa que eles também são considerados como neo-parnasianistas. E aí, lembrando o seguinte, que aqui a gente vai encontrar um rigor formal, certo? João Cabral de Melo Neto, por exemplo, era conhecido engenheiro da poesia, né, o arquiteto da poesia, é o cara que trabalhava palavra por palavra a construção poética. Então, a gente vai ter um rigor, a gente vai ter uma preocupação muito maior com a estrutura, com a construção poética. Então, aqui a gente vê um rompimento com a galera de 22. Então, bota aí o fim do verso livre. O outro detalhe aqui, olha, o fim da ironia, certo? Fim da ironia, certo? E aí a gente pode colocar como outro aqui também, foi o quê? Poema piada, né? Eu já vou colocar na questão da própria paródia aqui. Tranquilo? Eu acho que esses três são suficientes, são mais
importantes aí para vocês. Beleza? Então essa é a primeira característica, rompimento com as ideias defendidas ou difundidas pela geração de 22. Então a gente vai ter aqui, ó, rompimento, sem rompimento, e tem o fim da paródia, o fim do verso livre, e a gente tem aqui o fim da ironia. Beleza? Uma segunda característica, pode jogar, Vitor, agora total na tela, para que a galera possa acompanhar. O que é que a gente vai ter aqui? Olha, o modelo formal, certo? Então, se eles rompem, é porque eles resgatam aqui, ó, o modelo formal, certinho, galera? Então, veja aí, ó, quando falamos desse modelo formal, a gente pode pensar em um neoparnasianismo, ó. Certo? Neoparnasianismo, ou podemos pensar também em um neossimbolismo, certo? Pronto, maravilha, então. Essa é uma característica. Um exemplo que a gente vai encontrar, por exemplo, desse, né, o Ledo Ivo, por exemplo. A gente vai falar sobre esse autor lá na frente. O próprio Mário Quintana também, né? A gente pode considerá-lo aí um neoparnasianista. Então, o modelo formal, uma espécie de neoparnasianismo, ou neossimbolismo. Bom, a gente vai ter aqui, olha, o que já começa com a galera, né, da segunda fase, que permanece aqui ainda, é uma poesia voltada, ó. Vou botar aqui, voltada a questões sociais. Então, isso aqui permanece sem problema nenhum, certo? Eu digo em relação à segunda fase. Então, uma outra característica. Bom, a gente vai ter aqui, olha, como outra característica, um aprofundamento, deixa eu botar aqui, ó, aprofundamento. Um aprofundamento nas reflexões, ó. Falei para vocês que a gente vai ter, por exemplo, a própria Clarice Lispector, né? A gente tem aí a subjetividade exacerbada, beleza? Então, a gente vai ter uma reflexão muito mais intensa, muito mais profunda. Então, a gente vai ter aqui aprofundamento nas reflexões, anotem aí, ó, nas reflexões morais, econômicas e políticas. Maravilha, certo? Bom, aqui é a quarta característica. Deixa eu ver uma outra que a gente possa destacar aí. A gente vai ter a presença, né, uma produção também intensa aqui de alguns gêneros textuais. Deixa eu colocar aqui, ó, alguns gêneros literários. Então, vamos lá, destaque, veja, ó. Destaque para os gêneros. Para o gênero, vou botar aqui conto. A gente vai ter aqui, olha, a prosa autobiográfica, inclusive a gente vai, né, falar um pouco sobre, ó, então, autobiográfica. A gente vai aprofundar isso mais na frente. Prosa biográfica, crônica. A gente vai ter uma produção muito intensa aqui da crônica. E o próprio teatro, né? A gente vai ter aí várias manifestações aí no campo do teatro, inclusive muitas peças de engajamento político também, e a gente vai ver, vai retornar isso, inclusive lá na Tropicália, a gente vai ver também aí o Teatro Opinião, enfim, e vários outros grupos, né, com engajamento político neste período aí. Sobretudo quando nós chegarmos ao período da ditadura, né, da década de 60 lá. Então, muitas peças vão ser produzidas, vão ser encenadas aí com esse viés muito mais político, muito mais de crítica, certo? Bom, outro detalhe aqui que a gente pode destacar, como a gente está falando de um retorno, né, do rigor formal, uma característica que a gente pode colocar aqui era maior erudição. Então, veja que enquanto lá os caras e o universalismo, ó, ou seja, eu estou falando aqui de temas, a presença de temas universais. Então, a gente vai falar, né, vida, destino,
morte, luta entre bem e mal, por exemplo, são temas universais, que não se restringe apenas a uma particularidade, a uma especificidade, ou seja, apenas a um lugar específico. Tranquilo, Vitor? De boa? Tá compreendendo aí? Tá acompanhando comigo? Maravilha. Então, bom, essas são as características que nós temos aí, referentes a essa terceira fase da poesia modernista, certo? Bom, agora a gente vai entrar aqui nos autores, que são extremamente importantes, já que a gente está vendo aqui essa galera, e aí eu vou destacar algumas características, beleza? Para que a gente possa acompanhar aqui. Aí eu destaquei aqui os principais, e a gente vai ver agora cada um. Claro que a gente não vai entrar em uma abordagem muito detalhada, somente aquilo que a gente pode encontrar no Enem ou aquilo que a gente pode encontrar em alguns vestibulares, porque quando paramos para estudar cada um desses autores, claro que é um universo, né, que são várias produções, aí a gente precisa de muito mais tempo para podermos estudar. Mas as principais características, volta para mim, Vitor, por gentileza, o que a gente precisa saber em relação a esses autores são as suas características, ou seja, o que é que predomina na produção de Guimarães Rosa, o que é que predomina na produção de Clarice Lispector e o que é que predomina na produção aqui de João Cabral de Melo Neto, claro, com destaque para alguns fragmentos de obras importantíssimas desses três autores. Mas sobre essas características, inclusive, a gente vai começar a perceber na prática como é que isso funciona, fazendo a leitura de alguns fragmentos e respondendo algumas questões conforme nós iremos ver daqui a pouquinho. Então vamos primeiro para o grande Guimarães Rosa. Bom, o que é que a gente precisa saber? Guimarães Rosa, que é um romancista, um contista, um poeta, é um cara genial, é um cara que vai ter uma preocupação muito grande com a linguagem, então o tratamento é um tratamento muito especial com a linguagem. Então a gente vai encontrar aí a linguagem regional muito presente na produção desses caras, ou seja, é a oralidade sendo materializada na prosa, ou seja, transformada mesmo em uma linguagem que destaca algumas regiões, algumas particularidades linguísticas. A gente vai ter aí também a presença do arcaísmo, certo? O que seria isso, Murilo? São algumas palavras antigas que já caíram em desuso, mas que são resgatadas por Guimarães Rosa e colocadas na sua produção estética. Neologismos também a gente vai ter aí a presença, que nada mais é do que a invenção de palavras, né? A criação de palavras. E aqui a gente vai ter, além do neologismo, a gente vai ter também a recriação da linguagem. Eu trouxe simplesmente duas palavrinhas, tá? E isso dentro de um oceano de palavras recriadas por Guimarães Rosa. E no caso aqui é o desfalar, veja aí, ó, levantante. Então, veja como ele brinca com as palavras, né? Como ele atribui novos valores semânticos, ou seja, novos significados às palavras que são apresentadas. Aqui temos algumas das obras, claro, que são apenas algumas e são importantíssimas, né? Destaque aqui a gente já traz para Grande Sertão Veredas, que é um romance que data de 1956, importantíssima obra do Guimarães Rosa, importantíssima obra da literatura brasileira. Então estamos falando aqui da terceira fase da geração modernista, certo? Nós temos aqui Sagarana também, que é um livro de contos maravilhoso, recomendo aí a leitura, fantástica, data de 1946. A gente tem Ave Palavra, que também é uma obra de conto, tá? Magma, de 97, que é uma obra em poesia, mas claro que a gente tem apenas algumas dessas obras, porque a produção estética de Guimarães Rosa extrapola isso que nós acabamos de colocar. Um outro detalhe que, embora não apareça aqui, mas eu vou colocar, é o seguinte, ó. Trazendo essa linguagem regional, eu vou trazer aqui para complementar, porque pode ser que vocês encontrem isso no vestibular ou no Enem, que seriam aqui, ó, quando eu falo de uma linguagem regional, é porque o Guimarães Rosa utiliza alguns termos típicos do sertão, certo? Então, típicos do sertão. E é justamente isso aqui que vai levá-lo a valorizar essa linguagem regional. Um outro detalhe que nós precisamos perceber em relação a este cara aqui, deixa eu destacar, além dos termos, né, é a exploração, ó, a exploração de novas estruturas sintáticas. Então, se você adora a linguagem, sobretudo esses aspectos linguísticos diversos aí, leia Guimarães Rosa que você vai ver
uma infinidade de possibilidades de compreender sentidos de palavras. Então, estruturas sintáticas. Então, só mais duas características deste cara que são bem importantes. Eu trouxe, salvo engano, aqui alguns fragmentos para que vocês acompanhem comigo. Olha, aqui é o conto O Burrinho Pedrez. Isso vocês tem aqui um fragmento bem bacaninha, que inclusive ele traz aí, ele promove uma espécie de intertextualidade, ele traz algumas quadrinhas populares que aparecem cantadas nesse conto aí. E olha só, as ancas balançam e as vagas de dorsos das vacas e touros batendo com as caudas, mugindo no meio na massa embolada, com atritos de couros, estalos de gampas, estrondos e baques e o berro queixoso do gato junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos pastos de lá do sertão. E aí, olha, um boi preto, um boi pintado, cada um tem sua cor, cada coração um jeito de mostrar o seu amor. Olha aí uma quadrinha cantada, coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Boi bem brabo, bote baixo, bota baba, boi berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito, vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Se vocês analisarem aqui, veja que nesse conto, deixa eu só destacar aqui, olha, o Burrinho Pedrez, isso é importante, vocês vão encontrar no livro Sagarana, ó, que data de 1946. Como eu disse a vocês, aqui a gente vê, ó, que o autor intercala, ó, quadrinhas populares, tá? Beleza. E uma outra observação aqui que a gente pode trazer. Essa obra sagarana, deixa eu tentar organizar aqui e puxar para cá. Essa obra sagarana, o autor Guimarães Rosa, ele apresenta agora uma espécie de sertão universalizado. E eu já vi isso, inclusive, em uma prova de vestibular. Então, quando pensar, veja que o sertão já não se restringe mais, né? O sertão já não se restringe mais a simplesmente um espaço específico aqui do Brasil, tá? Agora não. O Guimarães Rosa consegue transcender, promover essa transcendência do sertão, tornando o nosso sertão agora o quê? Algo muito mais universalizado, ou seja, um ambiente universalizado. E é fantástico a forma como ele trata o sertão nas obras. A gente fala tanto dessa aqui, como do Grande Sertão Veredas também, certo? Beleza, então joga agora totalmente para a gente acompanhar aqui uma outra observação em relação a esta obra que nós citamos aqui. A gente vai ter, inclusive, nessa obra, indagações sobre a luta, ó, sobre a luta do bem e do mal. Beleza? Por exemplo, a gente vai ter temas aí sobre a morte, o amor, ou seja, temas universais que, inclusive, nós apresentamos como uma das características da terceira geração ou da terceira fase do modernismo. Certinho? Bom, esse é um fragmento. Aqui eu trouxe também um outro fragmento agora de Grande Sertão Veredas, também no Guimarães Rosa, que diz o seguinte: na Serra do Cafundó, ouvir trovão de lá e retrovão. Observem aqui, ó, ouvir trovão de lá e retrovão. Olha como ele brinca com a palavra, né? O retrovão é como se você estivesse escutando o trovão e voltando aquele som do trovão, né? Como se estivesse retrovando, vamos colocar assim, né? Para podermos dialogar com Guimarães Rosa. E aí ele segue: o Senhor tapa os ouvidos, pode ser até que chore, de medo, mal e ilusão, como quando foi menino. O Senhor vê vaca parindo em tempestade, dia em dia sempre urucuia acima. O urucuia tão as brabas vai, tanta serra esconde a lua. A serra ali corre torta, a serra faz ponta. O Senhor, olhe, o rio Carinhanha é preto, o Paracatu moreno. Meu, em belo, é o urucuia, paz das águas, é vida. Então veja aqui como ele brinca, né,
com as palavras, de que maneira ele recria as palavras e promove aí, inclusive, novas viabilidades semânticas, ou seja, de sentidos, promovendo, inclusive, né, o encantamento na estrutura, né, naquela estrutura da palavra, que a gente pode, em alguns momentos da obra de Guimarães Rosa, a gente consegue fazer a leitura como se estivesse cantando, ou muitas vezes a gente vê um fragmento da obra do Guimarães Rosa, né, construindo uma espécie de imagem. Se a gente volta para o Burrinho Pedrez, por exemplo, a gente consegue fazer uma leitura ali, mas é uma leitura que sugere também uma espécie de movimento. Inclusive tem uma questão aí que eu vou trazer para vocês que trabalha justamente nessa perspectiva. Certinho? Beleza? Então assim, em linhas gerais, são essas características que nós iremos encontrar na produção do Guimarães Rosa. Partiremos agora para a grande autora Clarice Lispector, maravilhosa, uma grande autora, certo? Aqui a gente vai ter uma característica muito grande em sua obra, que é justamente esse fluxo de consciência, né? É uma espécie de diálogo interior. Então vejamos aqui, olha, sobre Clarice Lispector, o que é que nós precisamos destacar? Pode jogar total agora na tela, que eu acho que vou aproveitar essa partezinha aqui para poder escrever. Ó, ela é uma romancista, beleza? É uma contista, é uma cronista, é uma tradutora. Veja que uma das características marcantes da obra da Clarice Lispector é a introspecção, certo? É essa subjetividade exacerbada, conforme eu já apontei no início de nossa aula. Veja que nós também teremos aí abordagens metafísicas, então a gente vai ter aí questionamentos de uma profundeza, né, que traz mesmo uma espécie de reflexão acerca de determinados temas, acerca da condição humana, por exemplo. A gente vai ter, como eu já disse, o fluxo da consciência, que é um diálogo interno das personagens. Olha, uma coisa interessantíssima, a gente vai ter um rompimento da linearidade, tá? Na obra da Lispector. Então veja aqui, ó, o rompimento com a trama, certo? E também uma espécie de autoanálise. Bom, algumas das obras importantíssimas que nós podemos destacar aqui, né? Perto do Coração Selvagem, que inclusive, galera, é a primeira obra da Clarice Lispector, tá? Ela escreve aqui, olha, essa obra em 1943, ou seja, deixa eu apagar porque eu acho que eu vou utilizar ali uma partezinha do lado. É uma obra que ela escreve aos 19 anos de idade, ó. 19 anos de idade, quando ela escreve, né? E aí é uma obra que, inclusive, salvo engano, ganha o prêmio Graça Aranha de literatura, se não me engano, agora se não me falha a memória, e que também foi recebida aí, né, por grande parte da crítica. É uma obra, assim, de uma grande, como é que eu poderia dizer, de uma grande introspecção, de uma grande reflexão, de questionamentos, enfim. Então, temos aí Perto do Coração Selvagem. Aí nós temos em 1977 a publicação, uma das grandes obras também da Clarice Lispector, que é A Hora da Estrela. Obra na qual nós temos aí a personagem central Macabeia, né? Que no final da obra morre atropelada. E ali tem aquele seu momento de estrela, né? Então, temos aí uma retirante, não é isso? Que vai para o Rio de Janeiro. E aí, claro que o enredo desenrola aí com vários acontecimentos, enfim, colocando em xeque vários questionamentos. Então, A Hora da Estrela também é uma obra muito importante da Clarice Lispector. E, salvo engano, ela morre no final do ano, acho que em dezembro de 77, né? Ano de publicação dessa obra, se eu não me engano agora. Bom, uma outra aqui é o Lustre, também é um romance, data de 1946, certo? Nós temos alguns contos que data de 1952, nós temos Laços de Família, também uma obra de contos, certo? Visão do Esplendor, crônicas. A gente também tem livros infantis, ela escreveu livro infantil, a pedido do filho, enfim, ela tem aí uma vasta produção na literatura. E aqui deixa eu só destacar mais alguns questionamentos. Se a gente fala aqui, por exemplo, ó, da introspecção, ou do fluxo de consciência, por exemplo, a gente tem, né, que esses aspectos aqui, ó, dela, vou botar aqui assim, ó, esses aspectos, da produção proporcionam, ó, visitação ao mundo interior, ó.
botar o mundo ao universo interior das personagens. Opa. Proporcionam a visitação ao universo, ó, interior das personagens. Então a gente vê como a produção da Clarice Lispector é essencialmente introspectiva, certo? Um outro detalhe aqui a gente vai ter, ó, na obra dela, nas obras, a presença de situações, eu esqueci de colocar, ó, presença de situações cotidianas, tá? Muitas vezes até situações banais. O que é que acontece? E isso proporciona o que a gente fala aqui, olha, de visitação, né, do próprio mundo interior das personagens. Ou seja, isso vai promover um mergulho, né, ao interior das personagens. E, claro, vai casar com o que a gente colocou ali da autoanálise, né? Então, muitas vezes, uma situação banal, uma situação ali cotidiana, faz com que a personagem mergulhe, sim, no seu interior, certo? E aí promova autoanálise. Então, em síntese, no que podemos dizer aqui em relação a esta autora, é isso aí. Bom, eu trouxe aqui também alguns fragmentos, só para vocês verem, aqui é uma obra dela, Paixão segundo GH, diz o seguinte: ao esconder os olhos, eu escondia a barata, a astúcia que me tomara. O coração me batia quase como uma alegria. É que inesperadamente eu sentia que tinha recursos. Nunca antes havia usado meus recursos. E agora toda uma potência latente enfim me latejava, e uma grandeza me tomava, a da coragem, como se o medo mesmo fosse o que me tivesse enfim investido de minha coragem. Momentos antes, eu superficialmente julgara que meus sentimentos eram apenas de indagação e de nojo, mas agora eu reconhecia, embora nunca tivesse conhecido antes, que o que sucedia é que enfim eu assumira um medo grande, muito maior do que eu. Bom, e aí segue o enredo dessa obra, que vale a pena a leitura, certo? Bom, aqui é a Hora da Estrela, né? Com a nossa personagem central, Macabeia. Façamos aqui uma leitura juntos para que a gente veja de que maneira, né, ela trabalha essa obra. Ó, por enquanto, Macabeia não passava de um vago sentimento nos paralelepípedos sujos. Olha, inclusive, se vocês forem analisar, a Clarice Lispector tem uma particularidade na produção literária, que é promover uns tipos de comparação assim, que às vezes a gente fala, meu pai do céu, que comparação é essa? Mas veja, olha, por enquanto Macabeia não passava de um vago sentimento, ó para isso, um vago sentimento nos paralelepípedos sujos. Eu poderia deixá-la na rua e simplesmente não acabar a história, mas não. Irei até onde o ar termina, irei até onde grande ventania se solta uivando, irei até onde o vácuo faz uma curva, irei aonde meu fôlego me levar. Meu fôlego me leva a Deus? Estou tão puro que nada sei. Só uma coisa eu sei, não preciso ter piedade de Deus, ou preciso? Tanto estava viva que se mexeu devagar e acomodou o corpo em posição fetal, grotesca como sempre fora, aquela relutância em ceder, mas aquela vontade do grande abraço. Ela se abraçava a si mesma com vontade do doce nada. Era uma maldita e não sabia. Agarrava-se a um fiapo de consciência e repetia mentalmente sem cessar: eu sou, eu sou, eu sou. Quem era? É que não sabia. Fora buscar no próprio profundo e negro âmago de si mesma o sopro de vida que Deus nos dá. Então, aqui é um fragmento da obra, já quase final da obra aí, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Então, perceba de que maneira ela trabalha a linguagem, a profundeza com que ela trabalha aí na produção da narrativa, certo? Bom, partindo aqui de Clarice Lispector, lembrando, coloca ali rapidinho no cantinho, depois me tira, Vitor, só para poder falar com a galera. Ó, veja que falamos de Clarice Guimarães Rosa, dois autores, né, da prosa da terceira fase do modernismo brasileiro. Agora entraremos aqui em João Cabral de Melo Neto na poesia, né, o que nós chamamos de arquiteto
da poesia, né? O cara que trabalha palavra por palavra a construção poética. Beleza, Vitor? Agora pode liberar aí que eu acho que eu vou escrever também, trazer mais algumas informações. Olha só, João Cabral de Melo Neto, poeta, tradutor, autor, certo? Muito importante, da terceira geração do modernismo brasileiro. A gente vai ter aqui, olha, um rigor formal, portanto, uma formalidade nos versos. A gente vai ter uma poesia muito mais com um perfil que objetivo, certo? Então aqui a gente vai perceber, por exemplo, na obra de João Cabral de Melo Neto, deixa eu só colocar aqui, ó, ausência de sentimentalismos, tá? Vou botar aqui, ó, ausência de sentimentalismos, beleza? Por isso que a gente encontra aí uma poesia com um perfil muito mais do que objetivo. Inclusive eu coloquei aqui, olha, acabei que eu não prestei atenção, olha aqui a linguagem sem sentimentalismo, beleza? Bom, o que é que a gente pode também trazer? Já que ele falou aí sobre a formalidade dos versos, né, o rigor formal já está presente aqui, a gente vai ter uma precisão das palavras, ó, a gente pode até colocar isso aí, ó, para podermos complementar. Precisão das palavras, certo? Um outro detalhe muito importante aqui de João Cabral de Melo Neto, a gente vai encontrar na produção deste autor aqui uma espécie de meta. Vixe, o M aqui ficou um pouco estranho, ficou uma mistura de M com L. Então, vamos lá. Né, Vitor? É. Metalinguagem, ó. Deixa eu botar aqui, muito importante, viu? E, inclusive, já vi cair também em vestibular. Olha aqui, ó. Metalinguagem do fazer poético. Inclusive, a gente estudou, né? Metalinguagem lá em funções da linguagem. Lembra quando eu falei para vocês que o código explica o próprio código? Quando a gente pega, por exemplo, poesias que falam de outras poesias, ou poesias que falam do fazer poético, que é o que nós chamamos aqui especificamente de metapoesia, ó. Essa espécie de metalinguagem, a gente pode chamar de metapoesias, ou seja, poesias que falam de outras poesias. Um outro detalhe também, ó, uma linguagem sem ornamentos, beleza? Bom, então, são essas as características. As principais obras que nós encontramos aqui, Pedra do Sono, um livro de poesias que data de 1942, Duas Águas, Morte e Vida Severina, texto importantíssimo de João Cabral de Melo Neto, sempre aparece em vestibulares e há uma grande possibilidade de aparecer no Enem também. A gente tem aqui paisagens com figuras e poesias completas aqui também, que data de 1940, que vai até 1965. Então, temos aí esses textos, certo? E aqui nós temos também considerações sobre o Poeta Dormindo, que data de 1950, que aí já é uma obra em prosa. Claro que a gente está destacando apenas algumas das obras do João Cabral de Melo Neto. Bom, aqui eu trago para vocês alguns textos muito importantes. Olha esse primeiro texto que é interessante. Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel, e depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel, água congelada, por chumbo seu verbo, pois catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve oco, palha e eco. Veja aqui que a gente está falando, olha, sobre um processo, né, um poema que fala sobre o processo de escrever um poema, de procurar a palavra perfeita. Isso é metapoesia. E ele segue dizendo, ora, nesse catar feijão entra um risco. O de que? Entre os grãos pesados, entre um grão imastigável de quebrar dente. Certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com risco. Claro que é um texto muito maior, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, que está se falando, ó, fazendo a comparação entre catar feijão e o quê? E escrever poesia. Então, aqui a gente está falando sobre, ó, o fazer poético.
Aqui a gente encontra a metalinguagem conforme nós vimos há poucos instantes, ou seja, uma espécie de metapoesia. E veja que o eu lírico compara o ofício, a arte de escrever a poesia, a atividade de catar o feijão. Veja o seguinte, que quando colocamos o feijão na água, né, o que boia, a gente joga fora. Perfeito? A mesma coisa acontece quando você joga as palavras no papel. Então, você tem que buscar a palavra perfeita, aquela que, na totalidade, traga a estrutura perfeita da poesia. Olha que coisa mais linda, né? Olha que reflexão sobre fazer poético. Maravilhoso, João Cabral de Melo Neto. E aqui é um dos textos mais importantíssimos, se não o mais importante, do referido autor. Olha aqui, meu nome é Severino, como não tem outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então a me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor destas 6 Marias. Como então dizer, quem fala, ora, vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande que eu acusto é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, há de tentar despertar terra sempre mais extinta, há de querer arrancar algum roçado da cinza. Que coisa linda, que texto forte. Então temos aqui, olha, morte e vida severina, de João Cabral de Melo Neto. E aqui eu trago um outro texto muito bacana para que a gente possa fazer a leitura. Olha só, a educação pela pedra. Uma educação pela pedra, por lições, para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inenfática, impessoal, pela dicção, ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria, o que flui a fluir, a ser maleada. A de poética, sua carnadura concreta, a de economia, seu adensar-se compacta, lições da pedra, de fora para dentro, cartilha muda para quem soletrá-la. Outra educação pela pedra, no sertão, de dentro para fora, e pré-didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra, lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. Bom, também o texto, e aí o que eu quero mostrar para vocês é como o João Cabral de Melo Neto trabalha, e a forma como ele conduz a produção dos seus textos, buscando palavras. Olha que a gente vê aqui, né? Uma erudição, um rigor formal, uma preocupação com as palavras e os sentidos que elas atribuem, né? Ou passam a ter, melhor dizendo, dentro da construção poética, dentro da construção estética. Beleza, galera? Bom, então esses são os 3 autores que nós iremos estudar e traremos agora em algumas questões. Vitor, joga só para mim agora, só para mim que eu vou jogar agora na página das nossas questões e a gente vai bater esse papo aí e colocar em prática tudo aquilo que nós discutimos agora neste exato momento. Deixa eu trazer para vocês aqui, olha, questões sobre a terceira fase do modernismo brasileiro. Já ia falar da poesia, não, mas a gente também tem questões voltadas para prosa, certo? Bom, a nossa primeira questão, pode jogar, Vitor, agora, é essa aqui, olha. Eu quero que vocês observem comigo, façam a leitura, 2 minutinhos e eu já volto. Inclusive, nós finalizamos agora com o João Cabral de Melo Neto e iniciaremos a resolução das questões com o texto do João Cabral de Melo Neto. 2 minutinhos e já já eu volto com a explicação da questão e o gabarito.
E aí, galera, vamos lá, façamos a leitura aqui desse texto. Olha, o engenheiro, a luz, o sol, o ar livre envolve o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. O lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projetor, o número. O engenheiro pensa um mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Em certas tardes, nós subíamos ao edifício, a cidade diária, como um jornal que todos liam, ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade. De um lado, o rio. No alto, as nuvens situavam na natureza o edifício crescendo de suas forças simples. Bem, em certo sentido, nesse poema, João Cabral aproxima seu ofício, olha aqui, ó, de poeta ao ofício do engenheiro. E esse aspecto se confirma no texto, pois nele. Primeira coisa que a gente precisa perceber é, e a gente viu que uma das características da produção de João Cabral de Melo Neto é justamente o que? A metalinguagem do fazer poético, ou seja, metapoesias. Ele sempre, né, em alguns dos seus textos, faz uma comparação. Veja que a gente viu o Catar Feijão, que compara aí, né, o ofício de um poeta ao que a atividade de catar feijão. Aqui agora a gente está vendo uma comparação, uma aproximação, melhor dizendo, não diria comparação, mas uma aproximação do ofício do poeta ao ofício do engenheiro. E ele está dizendo o seguinte, olha, esse aspecto se confirma no texto, pois nele, na alternativa A, diz que vê-se a carência de certa precisão. Galera, veja que o tempo todo ele está dizendo, olha, que o engenheiro, ele é o quê? Ele é um profissional preciso. A mesma coisa deve ser o quê? Um poeta, claro, segundo a perspectiva do nosso querido João Cabral de Melo Neto. Então, a carência de certa precisão não é isso aqui, tá? Então, incorreta aí, a letra A. Na letra B, ele está dizendo que ocorrem várias descrições intimistas. Bem não, né, galera? Inclusive, uma das características do João Cabral de Melo Neto é o quê? A objetividade, não é isso? Então, ó, sem sentimentalismos. Então, nada de descrições intimistas. Na letra C, ele está dizendo que produz-se o sentido da subjetividade e da emotividade por tratar-se de um poema. Não, também não, ó. Nada de sentimentalismo, subjetividade. A poesia de João Cabral de Melo Neto é muito mais objetiva. E veja que a gente já consegue reconhecer, inclusive, essa objetividade nessa proposta de aproximação do ofício do poeta ao quê? Ao ofício do engenheiro. O engenheiro, ele é justo, né? O cara da matemática, é um cara extremamente objetivo. Então, nada disso. Nem de subjetividade, tampouco de emotividade. A alternativa é incorreta. Veja que na letra dele está dizendo aqui, olha, apresentam-se princípios prosaicos típicos da poesia do início do século XX. Galera, pelo amor de Deus, também não, né? Estamos falando aqui de um autor, inclusive, da terceira fase do modernismo brasileiro, certo? E que, inclusive, é essa galera que rompe com a geração de 22, que a gente poderia considerar aí a galera, né? Que está nesse primeiro momento aí. Resta-nos, portanto, a alternativa E, em que diz, né, que esse aspecto se confirma no texto, pois nele nota-se a presença de formas equilibradas com o uso cuidadoso das palavras. Formas equilibradas remete o quê? Remete à engenharia, né? Por isso, essa aproximação do ofício, né, do ofício de poeta, do João Cabral de Melo Neto, ao ofício de engenheiro. Portanto, a alternativa correta é essa aqui. E claro que ele tem uma preocupação e um cuidado com as palavras. Portanto, a alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é a alternativa E. Bom, vou colocar mais uma questão aqui agora para que vocês analisem novamente. Vou dar a vocês aí 2 minutinhos e já eu volto com a explicação e o gabarito da questão.
Beleza, galera? Então vamos analisar aqui, ó, a questão. É uma questão agora de quem? Do Guimarães Rosa, lá naquele burrinho pedrez, que inclusive nós fizemos a leitura deste texto, deste fragmento, quando estávamos falando sobre o grande Guimarães Rosa. Olha só, as ancas balançam e as vagas de dorsos das vacas e touros batendo com as caudas, mugindo no meio na massa embolada, com atritos de couros, estralos de gampas, estrondos e baques e o berro queixoso do gato junqueira, de chifres imensos com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos pastos de lá do sertão. Um boi preto, um boi pintado, cada um tem sua cor, cada coração um jeito de mostrar o seu amor. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá de direito, vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Todo passarinho do mato tem seu pio diferente, cantiga de amor doído não carece ter rompante. Bom, o fragmento anterior mescla procedimentos de prosa, não é isso? Mescla ou funde, não é isso? Procedimentos de prosa e de poesia. E ambos se marcam por ritmo e musicalidade que reproduzem no texto a ideia de... Na alternativa A, ele está dizendo que é a ideia de movimento. Galera, perfeitamente. A alternativa já é a alternativa A de amor. Olha aqui, olha, movimento, tá? Movimento. Então veja aqui, quando ele está dizendo aqui, as ancas balançam e as vacas de dorsos, as vacas e touros, batendo com as caudas, mugindo no meio e a massa embolada. Então isso aqui sugere, né? A leitura sugere aqui um certo movimento. Inclusive a gente vê de forma muito mais evidente quando a gente passa aqui para essa parte, olha. Boi bem bravo, bate baixo, bota babo, boi errando, dança doido, dá de dentro, dá direito, vai e vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Então aqui de fato, a gente percebe a reprodução aí da ideia de movimento, alternativa A. Na letra B ele está dizendo que é velocidade, não, muito mais movimento do que velocidade. Esse movimento não sugere necessariamente velocidade. A letra C, ele está dizendo que é passagem do tempo, opa, começou a ganhar vida, olha só, também não. Veja que na letra D ele está dizendo que a tranquilidade não pode, porque o texto sugere e reproduz aí a ideia de movimento, certo? E na letra E nós temos aqui insatisfação, também não, não é essa a alternativa que corresponde ao que está sendo solicitado pelo enunciado. Então, aqui fizemos a resolução dessa questão, vamos passar para uma outra questão para que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos agora. Então, façam a leitura aqui, eu vou dar uns 3 minutinhos, visto que é uma questão maior e que exige muito mais atenção, e já já eu volto com a explicação e com o gabarito.
Vamos lá, galera, fazer a leitura. Essa questão é um pouquinho mais extensa, por isso eu dei um tempo maior da nossa queridíssima autora Clarice Lispector. Olha só, eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraída edifícios, nesga de mar, pessoas, sem pensar em nada. Ainda não percebera que, na verdade, não estava distraída. Era de uma atenção sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara, livre. Via tudo, e à toa. Pouco a pouco, é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade, então, se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. E foi quando quase pisei no enorme rato morto. Em menos de um segundo estava eu eriçada pelo terror de viver. Em menos de um segundo estilhaçava-me, toda em pânico, e controlava, como podia, o meu mais profundo grito. Quase correndo de medo, cega entre as pessoas, terminei no outro quarteirão encostada a um poste, cerrando violentamente os olhos que não queriam mais ver. Toda trêmula, conseguir continuar a viver. Bom, aqui é um fragmento do texto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. Bom, o conto Perdoando Deus, de Clarice Lispector, foi publicado antes, ou foi antes publicado como crônica no Jornal do Brasil em 19 de nove de 1970, um ano antes da sua publicação no livro Felicidade Clandestina, de 71. Na época em que o livro foi lançado, Clarice já era considerada uma das mais importantes autoras brasileiras do século XX, referenciada por leitores e críticos literários. A partir da leitura do fragmento lido, então olha aqui o comando da questão, a partir da leitura do fragmento lido, é possível perceber. Vamos lá, na letra A, uma narrativa de matriz surrealista, apresentando denúncia social explícita. Galera, de forma nenhuma. Veja que nem de matriz surrealista, nem tampouco apresentando a denúncia social, certo? Portanto, a alternativa A, ela é incorreta de acordo com o que está sendo pedido no enunciado. Na letra B, ele está dizendo que é uma narrativa construída a partir da representação de uma situação cotidiana. Até aqui, beleza. Veja que ela estava caminhando, andando pela Avenida Copacabana, distraída, não é isso? Ou não distraída, vendo as pessoas, enfim, curtindo a liberdade. Até aqui, beleza. E ele segue dizendo o seguinte: visando a um questionamento a respeito da precariedade da existência humana. Galera, a alternativa correta é a letra B, mas vamos deixar aqui, ó, um pontinho, vamos analisar as outras alternativas. Na letra C, ele está dizendo que é uma narrativa que se utiliza da linguagem argumentativa para expor um posicionamento filosófico a respeito do valor da vida. Ó, de forma nenhuma. Primeiro que não é nem argumentativo e tampouco quer expor aqui o quê? Um posicionamento filosófico. Então, a alternativa é incorreta. Na letra dele, ele está dizendo que é uma narrativa cuja linguagem se identifica com inovações formais típicas do primeiro momento modernista. Ó, aqui a gente já desconsidera, porque a gente viu, inclusive, né, que há um rompimento. Uma das características da terceira fase do modernismo brasileiro, fase na qual nós encontramos Clarice Lispector, rompe, né, com as ideias difundidas pela geração de 22. Então, está dizendo que traz inovações formais típicas do primeiro momento modernista. Não, isso já é considerado aqui um erro, certo? Ele está dizendo aqui, por exemplo, a incorporação de uma sintaxe gramaticalmente incorreta. A gente não vê nenhum tipo de gramática aqui de sintaxe gramaticalmente incorreta nesse fragmento. A alternativa incorreta. Veja que na letra ele está dizendo que é uma narrativa que se constrói por meio de inovações vocabulares, objetivando uma renovação do idioma com neologismos e o resgate de arcaísmos. Ó, também não seria. E aqui eu vou falar um pouquinho mais, né? Vou mais longe, ó. Com neologismos e resgate de arcaísmos, isso nós iremos encontrar em Guimarães, ó, Rosa, e não em Clarice Lispector. Portanto, a alternativa é também incorreta. Ficamos, de fato, com a alternativa B de bola. Beleza? Então aqui mais uma questão. Vou lançar outra questão para que vocês analisem aí 2 minutinhos e já já eu volto com mais explicação e com o gabarito da questão.
Beleza, galera? Então vamos fazer a leitura. Olha só, Clarice Lispector, então já estamos falando aqui de Clarice. Em seus romances e contos, trata da condição feminina, beleza? Da dificuldade de relacionamento humano, da hipocrisia dos papéis socialmente definidos. Além disso, essa escritora, vamos lá, na letra A diz que segue a linha regionalista, acrescentando-lhe um caráter filosófico. Galera, não, a alternativa A está incorreta. Primeiro, porque ela não segue linha regionalista, beleza? Essa galera aqui já não segue. Aqui a gente está muito mais ligado a linha regionalista da galera da geração de 30, beleza? A gente pode até encontrar, por exemplo, em Guimarães Rosa, com Grande Sertão, Veredas, né? Mas uma espécie de regionalismo universalista, tá? Não a mesma linha aí adotada pela galera da geração de 30. Portanto, a alternativa A está incorreta. Na letra B está dizendo que rompe com a linearidade da narrativa. Aqui até aqui, perfeito. Vamos ver agora, ó. E recorre à técnica do monólogo interior. Galera, perfeitamente. É o que a gente chama de fluxo de memória, né? Então, fluxo de consciência, melhor dizendo. Então, a alternativa correta é a letra B de bola, sem dúvidas. Na letra C, ele está dizendo que Clarice inaugura na literatura brasileira os perfis femininos e se filia ao romantismo. Galera, não, pelo amor de Deus, estamos falando de uma autora da terceira fase do modernismo brasileiro. Então, não há nenhum tipo de filiação aí ao romantismo. Alternativa incorreta, beleza? Na letra D, diz que privilegia os recursos gráficos das palavras e abandona o discurso tradicional, também não. Recurso gráfico aí não é uma característica de Lispector, está incorreta a alternativa D. Na alternativa E, diz que utiliza a ironia na crítica de costumes e analisa a sociedade urbana contemporânea, também não é uma das características presentes nas produções desta escritora. Portanto, a alternativa está incorreta, ficamos com a letra B de bola. E aqui mais uma questão, mais uma análise, mais 3 minutinhos para que vocês analisem, certo? E já já eu volto com a resolução da questão e com o gabarito.
Beleza, galera, vamos então resolver esta questão. O que é que nós temos aqui? Uma questão, mais um texto aqui do Guimarães Rosa. Olha só. Primo Argemiro, e com imenso trabalho, ele gira no assento, conseguindo pôr-se de banda meio assim. Primo Argemiro não pode mais, transporta uma perna e se escancha no coxo. Que é, primo Ribeiro? Lhe pediram uma coisa? Você faz? Vai dizendo, primo. Pois então, olha, quando for a minha hora, você não deixe me levarem para o arraial. Quero ir mais para o cemitério do povoado. Está desdeixado, mas ainda é chão de Deus. Você chama o padre, bem antes, e aquelas coisinhas que estão numa capanga bordada, enroladas em papel de venda, e tudo passado com o cadarço no fundo da canastra. Se rato não roeu, você enterra junto comigo. Agora eu não quero mexer lá. Depois tem tempo. Você promete? Bem, com base no texto, conclui-se que João Guimarães Rosa, na letra A, explora o folclórico do sertão. Galera, não seria essa aqui a alternativa, beleza? Até porque a gente não tem nenhuma referência aqui ao folclore, né, do sertão, pelo menos nesse fragmento aqui. Veja que na letra B está dizendo que surpreende a realidade nos mais leves pormenores e trabalha a linguagem com esmero. Perfeitamente, sem problema nenhum. Uma característica já é do próprio Guimarães Rosa, né? Trabalhar, tem um cuidado com a linguagem, certo? E aqui, olha, veja que nesse caso surpreende a realidade nos mais leves pormenores também. A gente vê aqui alguns detalhes. Então, a alternativa correta, ou pelo menos vamos deixar de lado, ainda é a letra B. Façamos a leitura da letra C. Diz que limita-se ao quadro do regionalismo brasileiro. Não, veja que não é uma característica do Guimarães Rosa. Já estamos falando de um autor da terceira fase do modernismo brasileiro. Isso aqui é uma característica da galera da segunda fase, beleza? E aqui, né, o sertão já é apresentado numa perspectiva universalista pelo Guimarães Rosa. Então não pode ser a alternativa C. Na letra D diz que é sutil na apresentação do cotidiano banal do jagunço. Bem não. Diz que é intimista, né? Hermético. Também não é uma característica do João Guimarães Rosa. Ficamos, de fato, com a letra B, que, né, contempla o que está sendo solicitado pelo enunciado. Então, surpreende a realidade nos mais leves pormenores e trabalha a linguagem com esmero perfeitamente, que é uma característica do do Guimarães Rosa, beleza? Então, vamos partir para a nossa questãozinha aí, mais uma questão bem interessante. Façam a leitura e com 2 minutinhos eu volto para podermos respondê-la.
Vamos lá, galera, então. O que é que nós temos aqui? Temos uma poesia, né, do João Cabral de Melo Neto. Façamos a leitura. Entre a paisagem o rio fluía como uma espada de líquido espesso, como um cão humilde e espesso. Entre a paisagem fluía de homens plantados na lama, de casas de lama plantadas em ilhas coaguladas na lama, paisagens de anfíbios de lama e lama. Como demonstram as estrofes acima, é no livro O Cão Sem Plumas que João Cabral de Melo Neto inicia a temática centrada no... Bom, de acordo com as alternativas que nós temos aqui, né, de acordo com o texto, com o enunciado, melhor dizendo, o que nós temos aqui nas alternativas é, na letra A, social. Galera, ó, vou ser bem direto. De fato, nesta obra, O Cão Sem Plumas, João Cabral de Melo Neto já inicia a temática centrada no social. Perfeito? A alternativa correta, portanto, é a letra A de amor. E veja que a gente consegue, inclusive, analisar nas estrofes, né? Sobretudo quando ele diz, ó, entre a paisagem fluía dos homens plantados na lama, de casas de lama, plantadas em ilhas coaguladas na lama, já faz uma referência a um retrato da realidade, não é isso? De uma realidade social. Portanto, a temática é a que está posta na alternativa A de amor, portanto, social. Não pode ser a letra B, que ele está dizendo que é centrado no eu, não. Na letra C, poético, também não. A letra D, objeto, não. E na letra E, despojamento, também não. Não são essas as alternativas, ficamos, portanto, com a alternativa A de amor. Beleza, galera? E aí, Vitor? Finalizamos? Chegou o nosso horário. Galera, então ficamos por aqui com este nosso primeiro momento com literatura. Vimos a terceira fase do modernismo brasileiro. Em nosso próximo encontro, nós terminaremos a resolução das questões para podermos, né, pegar mais o conteúdo, né, aprendermos, fixarmos melhor o conteúdo. Ou seja, colocaremos na prática tudo aquilo que nós vimos agora na teoria. Trabalhamos as características da terceira fase do modernismo brasileiro, enfatizando aí quem? Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e quem? Guimarães Rosa, esses três grandes representantes da terceira fase do modernismo brasileiro. Beleza? Então, vai ser só um tempinho, vou beber uma aguinha e já volto para nosso segundo momento com língua portuguesa. Fica aí, espera a gente que já já eu volto. Forte abraço!